Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e sou coach especializada em relacionamento amoroso. Esses dias eu me lembrei de uma história que aconteceu há bastante tempo atrás. Eu ainda estava na faculdade de psicologia e minha mãe recebeu uma amiga dela em casa. Essa amiga devia ter por volta de 46 anos, 48 anos na época. E essa mulher, muito bonita, muito agradável, muito simpática, solteira, disse que ela nunca teve um relacionamento amoroso e que ela nunca tinha recebido uma cantada de um homem. Na visão dela, nunca nenhum homem se aproximou buscando ou tendo interesse por ela, num sentido amoroso. Aquilo tudo chamou tanto a minha atenção na época, né? E aí eu vejo como eu tenho interesse por esse assunto há muito tempo. E aquilo me chamou muita atenção, porque como? O que acontece para uma mulher como ela, sempre assim tão agradável, tão interessante e tudo mais, não ter essa aproximação, ou o que causava essa falta de aproximação aí masculina? E aí, ao longo aí do meu trabalho, né, como psicóloga, hoje, recebendo vários e-mails aí de mulheres por conta desse meu trabalho com os vídeos, eu vejo que existem algumas situações que essas mulheres não se dão conta e que, às vezes, elas ignoram a aproximação de um homem por conta de medo, por conta de parecer disponível, por dar a impressão de ter um entendimento inadequado a respeito dela e das suas intenções. Sem saber como agir, elas acabam tendo uma postura muito fechada e sem se dar conta de que as suas atitudes estão sinalizando para o homem que não é para ele se aproximar, ou que não é para ele dar o segundo passo, porque, ao contrário do que essa amiga da minha mãe pensava, eu tenho certeza absoluta que os homens se aproximavam dela sim, mas ela sequer pegava ou dava a chance de um novo passo. Por quê? Porque ela não pegava esse sinal e ela também não dava espaço para que ele desse continuidade a essa cantada, vamos dizer assim. E aí eu tive uma situação recente aí com uma paciente no consultório, uma moça na faixa dos 30 anos, também se queixando que ninguém se aproxima dela, também uma moça interessante, bonita e tudo mais. E a gente tentou ir pelas minúcias das coisas que aconteciam com ela para tentar entender o que é que está faltando aí para que as coisas de fato aconteçam com ela no sentido amoroso. E aí ela contou uma situação que um rapaz, por quem ela estava toda interessadinha, finalmente ela criou coragem de fazer alguma coisa ou de pedir o telefone dele, e esse rapaz se espantou. Ele fala assim para ela: nossa, mas que coisa esquisita, né? Quando a gente se conheceu, eu tentei me aproximar de você e você mostrou tanta frieza, mostrou que você não queria nada comigo. E ela não entendeu o que foi. E aí, como ela já estava treinada, que era para saber, tentar entender, vamos tentar saber o que é que está acontecendo, ela pergunta para ele, fala assim: mas eu não sei do que você está falando. Porque o que eu fiz que foi se você perceber ou entender que eu não estava interessada? Ah, lembra a gente naquela festa onde a gente se conheceu, a gente estava conversando, as pessoas, os outros saíram de perto, ficamos só nós dois, e eu perguntei para você: você quer que eu prepare um drink para você? E aí você: não, obrigada. E ela não entendia por que isso. Mas eu não queria o drink. Muito provavelmente ela passou para esse rapaz a ideia de que ele não era um nada. Ela estava falando aquele não obrigada, assim como ela falava um não obrigada para o garçom. E ele provavelmente interpretou que com aquele não obrigada era: não é para você avançar o sinal, não é para você ir além. Esse rapaz pegou o drink dele, conversaram mais algumas palavras aqui naquele momento, e aí ele não deu continuidade a isso. Então, coisinhas como estas, você percebe, são pequenas coisas. Ela não precisava aceitar o drink se ela não estava com vontade do drink,
ela não precisava fazer nada muito diferente e nada que fosse contrário àquilo que ela deseja. Mas o homem, para ele conseguir dar prosseguimento e fazer mais uma tentativa, ele precisa perceber que aquele seu primeiro ensejo para uma aproximação foi aceito, que ele é como se espelhasse, o seu olhar espelhasse no dele, ou a sua fala espelhasse na dele. E se ele não percebe isso, a não ser que o cara seja muito corajoso, ele pega e dá continuidade. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Então, repare, como é que você faz quando você chega num ambiente, seja num restaurante, ou numa balada, ou mesmo no seu escritório, como que você chega? Você é aquele olhar fixo e nada mais te abala? Né? Tem mulheres que parecem inabaláveis e podem, sim, transmitir para um homem que ali está fechado, né? Que ali ou porque ela tem compromisso, ou porque ela não quer envolvimento, ou porque ele não é uma pessoa interessante para ela e tudo mais. Então, repare em como você está deixando refletir. Eu acho que a imagem para mim que fica melhor agora é refletir. Será que quando um homem fala com você, um homem que te interessa, fala com você, ele encontra espaço? Né? Ele encontra o seu olhar, ele encontra algo de acolhimento. E, gente, eu não estou falando de nada tão mirabolante assim. É um olhar que demonstra um sorriso, são coisas sutis. E nessa sutileza, o homem decide se aproximar mais de você ou não. Tá certo? Pense um pouquinho nisso. E você pode se surpreender com algumas coisas. Se você se interessa pelo tema relacionamento amoroso, eu te convido a me acompanhar em Relacionamentos em Terapia. Toda quinta-feira eu posto um novo vídeo no YouTube e também no Facebook. Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? A gente se vê. Tchauzinho!